é composto por 7 camadas. Iniciando aqui pela camada mais baixa, a primeira camada é a camada física. Ela aqui vai regir como que o dispositivo vai inserir dentro do meio físico os bits e os bytes, né? Vai fazer essa operacionalidade de colocar dentro os bits, dentro da rede, e se comunicar ali, fazendo pulsos elétricos na rede, né, com o outro host. Na segunda camada, nós temos a camada de enlace, né, que é a camada de acesso ao meio físico, que dita as regras aí de como que o protocolo ele vai gerenciar o acesso àquela transmissão, né? Fazer o controle de fluxo no nível de enlace, ok? E também fazer verificação de erro. É uma dos atributos dessa camada. Temos a camada de rede, que é a camada nível 3. Vale salientar que essas três primeiras camadas do modelo OSI, elas ditam como chegar o host até a fronteira com o meu roteador. Essa é a principal função dessas 3 camadas do modelo OSI. Eles vão ditar regras de comunicação até o meu roteador. Depois disso, aí eu tenho os demais protocolos, iniciando na camada de rede até a camada de aplicação. No nível de host, a gente ainda, no nível de até a segunda camada, é onde eu tenho os meus switches, né, os roteadores, só de comunicação até ele. É importante frisar aqui que a nossa comunicação de um dispositivo ele alcança outro no nível de endereçamento MAC somente por comunicação até o nível 2. O modelo OSI, ele sugere, né, todas essas camadas, mas não necessariamente um protocolo precisa implementar todas as camadas. A gente vai ver mais à frente, cada um tem sua peculiaridade. Mas um host, para ele alcançar o outro, ele basicamente precisa ter até a segunda camada, porque é a camada que eu tenho o MAC, né, que é um endereçamento MAC que pode alcançar outra máquina que esteja fisicamente ligada ali na minha rede, que é a fronteira do meu roteador. Passou disso, aí eu preciso de endereçamentos lógicos, que são os endereços IP. Nós vamos estudar mais à frente. Subindo um pouco mais, a camada 4 do modelo OSI, nós temos a camada de transporte, que se preocupa em estar recebendo os dados da camada superior e sequenciando, né, quebrando ali aquelas mensagens que chegam em pacotes menores, né, fazendo o sequenciamento lá no destino. Nós temos a camada de sessão, que realiza, né, o fechamento de uma sessão e faz o controle de uma sessão, uma conexão com outro host. Temos a camada de apresentação, que trata dos formatos, né, das mensagens, se ela é criptografada, como é que ela é compactada. Então, ela trata toda essa questão de como é que ela é apresentada para o usuário, ou como o usuário insere ela na rede. E temos a camada de aplicação, que é a camada que interage com o usuário final, né? Dentre todas essas camadas, nós vamos estudar e verificar que, quando o usuário ele utiliza a camada de aplicação, que é a interface do usuário com a rede, a gente tem, certo, os PDUs, né, que é o Protocol Data Unit. São as unidades de medida
que cada uma dessas camadas, elas trabalham. A camada de aplicação, ela tem a Application PDU. Na camada de apresentação, nós temos Presentation PPDU. Na camada de sessão, SPDU. Na camada de transporte, nós temos PDU, né, TPDU, que aí são segmentos, também são conhecidos como segmentos. A gente vai verificar que em várias provas de concurso, a gente tem que classificar lá que tipo de dados aquela camada ela transporta, ela trabalha. E a camada de transporte ela também trabalha como segmento. Na camada de rede, a gente tem os pacotes, né, que são trafegados. E a camada de enlace, a gente tem os quadros ou frames. E na camada física, os bits. Sempre lembrando que protocolo, aí a comunicação ocorre com o seu par, né? O protocolo no host A, ele, na camada de aplicação, ele vai se corresponder com o protocolo do host B, ok? E assim, cada camada se comunicando com outra camada. Dentro de um mesmo host, no mesmo dispositivo, o protocolo vai trabalhar como serviço. Uma camada vai fornecer ou receber o serviço de outra camada, que está ligada a ela diretamente. Eu não posso ter a camada de sessão utilizando o serviço de rede sem antes utilizar o serviço de transporte. Porque, basicamente, a aplicação, quando ela coloca uma mensagem na rede, ela repassa, ela utiliza um serviço que a camada de apresentação fornece para tratar ali aquela mensagem com um formato que ela deseja. E aí, a camada de apresentação utiliza a camada de sessão para fazer o controle das sessões. A camada de transporte vai dividir esses pacotes, esses segmentos, essas mensagens em segmentos, e essas mensagens, né, vão ser repassadas para a camada de rede, transforma em pacotes e vai segmentando por cada camada que aquele dado ele passa, ela vai sofrendo alterações, né? E sendo encapsulada pela camada inferior. A gente vai ver isso numa apresentação mais à frente. Tá? Características aqui das camadas. Na camada física, a gente tem o fluxo de bits, né? Por meio do meio físico, né? Um host ele consegue alcançar outro através de pulsos elétricos. E quem vai padronizar ou entender como interpretar cada bit é a camada física. No protocolo, as funções ali que vão regir como é interpretado cada um bit desse, a camada física é quem faz. É totalmente orientado ao hardware, né? E trata dos aspectos do link físico entre dois dispositivos. Também padroniza a pinagem, né, de conexão, dos conectores. Ele trabalha só no nível de sinal elétrico e não faz correção de erro. Ele só recebe e interpreta. Caso exista algum erro na rede, uma atenuação de sinal, um ruído na linha que faça com que os bits sejam alterados, a camada física ela nada entende disso, ela só recebe. Interpretar se aquele frame, né, aquele bit ali, quando for passado para a camada superior, se ele veio com erro ou não, aí é a camada de enlace ou as camadas superiores que vão poder interpretar se aquele bit que chegou ou mesmo foi enviado. Camada de enlace. Detecta e corrige erros de transmissão através do Frame Check Sequence. Um exemplo do Frame Check Sequence é o CRC. Ele pode ser implementado tanto na camada de enlace como também na camada de rede. Nós vamos ver que
A verificação do erro, ela pode ocorrer em vários níveis, em várias camadas. Agora, claro que a verificação do erro não é aquela sobreposição de função que nós vimos que a camada OS ela tenta evitar, né? Que é que uma camada não forneça um serviço que a outra camada fornecerá. Mas cada camada ela tem, no seu nível de atribuição, no seu nível de responsabilidade, verificar se aquele dado é realmente correto ou não. Então, vocês vão ver que essa função de correção de erro, basicamente, ali, todas as camadas realizam ali. A camada de enlace também realiza o controle de fluxo, recebendo uma quantidade muito grande de bits, de frames, que não possa processar, uma máquina ela envia para a origem daqueles frames uma mensagem dizendo: olha, eu não estou conseguindo processar tudo que você me envia. Diminui a velocidade com a frequência que você está enviando. Então, esse controle, no nível mais baixo, é fornecido já pela camada de enlace. Delimitação de quadro. Ele pode delimitar e fragmentar por si só a camada de enlace, pode gerenciar essa fragmentação dos quadros que ela envia ao destinatário. Os bits são organizados em frames. Quando a camada superior, né, que é a camada de rede, ela se comunica com a camada de enlace, a camada de rede só passa os pacotes. A camada de enlace, quando recebe, ela vai ter que fornecer um serviço para a camada superior, que é pegar esses pacotes e dividi-los em frames. E aí fazer o controle de cada frame que ela envia para o destinatário. Fazendo o controle de fluxo, controle de recebimento, se for o caso. A camada de enlace também ela fornece 3 tipos de serviços básicos para a camada superior, a camada de rede. Ela pode fornecer um serviço sem conexão e sem reconhecimento. O que é isso? Quando nós temos 2 hosts tentando se comunicar, o host A ele pode tentar estabelecer uma conexão primeiro e, a partir dali, para cada frame que nós enviamos para o destinatário, ele recebe uma confirmação daquele frame. Né? Lembra lá no stop and wait? Envia um frame e recebe outro de confirmação, e aí a partir daí passa a enviar novamente o segundo frame. Então, são 3 serviços básicos que são fornecidos já nessa camada. O sem conexão e sem reconhecimento, ou seja, não existe nenhum canal e também não existe nenhum reconhecimento do receptor daquela mensagem, daquele frame, de que chegou com sucesso. Essa implementação ela pode ser interessante naqueles ambientes onde existe uma garantia do serviço muito grande. Então, o protocolo ele se abstém dessa preocupação porque o canal é muito seguro. Sendo o canal muito seguro, ele não precisa se preocupar em estar fazendo essa checagem, de fazer conexão e fazer o recebimento, aguardar o recebimento das confirmações dos envios. Porque isso aí gera uma sobrecarga a mais para ele. Também ele pode fornecer um serviço sem conexão, mas com um reconhecimento daquele frame que ele enviou. Isso aí já é um nível a mais de seguridade, né, para aquela comunicação. E também ele pode fornecer um serviço totalmente seguro, que é orientado à conexão, que garante que os quadros que foram enviados eles estão livres de erro, porque vai haver a confirmação, tanto se o quadro chegou com sucesso, sem erro, quanto chegaram sem estarem fora de sequência. Tá bom? Na camada de enlace, possui também 2 subcamadas de acesso ao meio físico.
para fazer esse controle de como acessar o meio, que é a camada MAC, que gerencia os endereçamentos, né, de 6 bytes para fazer a comunicação entre os hosts, e também tem uma camada LLC, que faz o controle do fluxo. Essa camada é quem é responsável por fazer o controle do fluxo. Camada de rede, ela é responsável por garantir endereçamentos lógicos, de forma que os dois protocolos que nós estudamos, as duas camadas que nós já vimos, a camada física e a camada de enlace, por si só, elas já conseguem fazer uma comunicação entre dois hosts de forma elementar. A camada, o protocolo Ethernet, o padrão Ethernet de rede, ele utiliza a comunicação apenas no nível 2, até o nível de enlace. Nós vamos ver mais à frente que ele só precisa do endereçamento MAC para poder chegar no outro host. Se nós tivermos máquinas que estejam no mesmo domínio, ou seja, estejam conectadas fisicamente a um switch, a um roteador, a um RAM, eu posso chegar até a outra ponta só com transmissões de bits, né, de pulsos elétricos. Agora, depois dessa fronteira do meu roteador, eu preciso ter um protocolo inteligente o suficiente para que ele consiga chegar até essa fronteira e sair dessa fronteira. Porque eu não consigo ter na camada de física e na camada de enlace frequências de bits ou sinais de pulsos elétricos que eles possam passar dessa fronteira, romper essa fronteira e chegar numa outra rede. Eu não consigo isso daí. A minha fronteira é o roteador. Então, chegou lá no roteador, o meu sinal, o roteador ele vai precisar de alguma forma para saber para qual porta ele vai enviar, ou para quais rotas ele vai